Irmãos, nessa conferência nós ficamos bastante impactados com alguns testemunhos daquilo que o Senhor tem feito em algumas regiões por meio da palavra profética. Ontem já teve uma mensagem, depois já teve o grito de guerra, não é isso? Vamos lá, já entra fazendo o grito de guerra. Amém, amém, Irmãos, Senhor quiserem Jesus. projetar. Amém, fazendo a imersão, nossos olhos vão brilhar. Fazendo a imersão, nossos olhos vão brilhar. Dia e noite com os irmãos vou ruminar. Dia e noite com os irmãos vou ruminar. O profeta falou, preste muita atenção. O profeta Falou, preste muita atenção. Pra suportar pressão tem que ter a imersão. Para suportar a pressão tem que ter a imersão. Nessa conferência eu pude desfrutar. Nessa conferência eu pude desfrutar. Agora vou pra casa ruminar e praticar. Agora vou para casa ruminar e praticar. Fazendo a comportagem, fazendo a imersão. Fazendo a comportagem, fazendo a imersão. Na sua localidade, convide os irmãos. Sua localidade, Junto. convide os irmãos. Fazendo a comportagem, fazendo a imersão. Na sua localidade, convide os irmãos. Fazendo a comportagem, fazendo a imersão. Na sua localidade, convide os irmãos. Aleluia! Irmãos, nós precisamos ter sempre um coração simples para praticar aquilo que Deus tem nos dado. Eu e você e a sua família, você e o marido e esposa e filhos, precisam ficar atentos com aquilo que Deus está falando. Nós estamos na era de Apocalipse. Os irmãos sentem isso ou não? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem falado a você. Deus tem falado, irmãos, de uma maneira forte. Como os irmãos aplicaram aqui os diamantes, né? Um pouco dos diamantes dispensados nessa conferência. Quando foi falado de 2º livro das Crônicas, capítulo 20, nós vemos ali o versículo 20, não é isso? Versículo bastante conhecido. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou uma outra versão, será bem sucedido. Família que ouve a palavra profética, ela será bem sucedida. Jovem que ouve e pratica a palavra profética, será bem sucedido. Irmãos, a nossa vida familiar nunca mais tem sido a mesma. Ela nunca mais será, não, porque já foi. Ela nunca mais tem sido a mesma, porque diariamente Deus tem feito algo dentro da nossa casa. Por isso que nós saímos para as ruas empoderados, cheios de Espírito, cheios da palavra, porque a nossa base familiar tem sido uma base adequada, porque a imersão na palavra, como o nosso irmão Rafael falou e o nosso irmão Rony testemunhou, tem produzido isso em nós, irmãos. Até mais humanos nós temos sido, por causa da imersão da palavra profética. Como o nosso irmão Pedro falou, Deus está trabalhando em todo o nosso ser tripartido. Corpo, alma e espírito estão sendo imersos pela palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus! Nós conhecemos o versículo 20 de 2º livro das Crônicas, mas o versículo 13, eu queria ler com os irmãos. 2º livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Se os irmãos conseguirem projetar, senão eu vou citar aqui. Já projetou, né? Vamos ler, irmãos, bem forte. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha só, irmãos, tem uma versão que esses filhos são também crianças de colo, porque ali foi dado uma ordem, uma direção. O rei de Judá estava muito temeroso, né? Josafá estava temeroso em ir para uma guerra, mas todo Judá se levantou. Pais, é o momento de nós nos levantarmos. Casais, é o momento de nós nos levantarmos. Jovens, o Senhor precisa de você. Adolescentes, o Senhor precisa de você. Filhos, o Senhor precisa de você.
Irmãos, é o momento de todos nós estarmos envolvidos com o mover atual do Senhor. Deus incluiu todos, irmãos. Todo mundo está incluído. Olha que Deus maravilhoso. Quem imaginava, irmãos, nessa reta final, Deus incluir todos nós? Nós podemos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se na sua casa só você reúne, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se os seus filhos ainda não reúnem, proclame isso: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque quando você for imerso na palavra, a sua casa vai ser salva, porque você está sendo salvo. Então nós queríamos apresentar agora, irmãos, os adolescentes. Todos eles estão representando vários adolescentes que estão espalhados por toda a terra. Não é um grupo especial. Tem aqui pais de adolescentes, estão representando todos os pais de adolescentes da igreja. Tem aqui irmãos que coordenam o serviço de adolescentes, estão representando todos os coordenadores de adolescentes. Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, esse grupo de adolescentes, com os seus coordenadores, baseado naquilo que nós ouvimos, que Deus precisa produzir vários Timóteos, não é isso? Timóteo começou a servir o Senhor com 25 anos, com 35 anos, começou a servir na sua adolescência, porque a mãe, não é isso? A avó Lloyd e a mãe Eunice infundia a palavra profética todos os dias. Um adolescente que recebe a palavra profética, irmãos, é um adolescente útil na obra do Senhor. No passado nós tínhamos medo, hoje nós não temos mais temor, porque os adolescentes agora estão cheios da palavra trabalhadas no interior deles. E aí eles podem ir para a escola cheios de autoridade, porque a autoridade não está neles, mas está na palavra que sai da boca deles. Oh, Senhor Jesus! Nós não ficamos alegres com isso, irmãos. Deus usar nessa era final os adolescentes, e as crianças estão vindo, crianças de 5 anos, daqui a pouco você tem 12 anos, o seu filho de 8 anos, imagina só, irmãos, todos os dias sendo imersos na palavra. Como estará o seu filho de 8 anos daqui a 5 anos, que ele vai ter 13 anos? Irmãos, Deus vai poder usá-los, e muito bem usados, para resgatar as pessoas da boca da serpente, e introduzi-las no reino do Filho do seu amor, para que possam viver a vida da igreja, e um dia ser arrebatados juntamente conosco. Por isso que João, irmãos, fala que os jovens são fortes, os adolescentes são fortes, as crianças, irmãos, são fortes, porque a palavra permanece. A palavra não é uma doutrina, mas está dentro. Oh, Senhor, obrigado! Obrigado! Irmãos, então, esse grupo de irmãos aqui representando todos os demais são adolescentes. 13 anos, cadê Isabela? Quantos anos? Pode vir. 13 anos, mas ela não está aqui descoordenada, irmãos. O pai e a mãe estão aí, né? Aí, como o pai e a mãe vai liberar uma adolescente para servir ao Senhor pregando o Evangelho? Hoje nós temos uma segurança. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas, crede na palavra que sai, na direção, no comando que Deus está dando. E nós, irmãos, vamos prosperar em muitas coisas. Isso aqui é o resultado do prosperar da palavra profética na nossa vida. Aí o pai libera o adolescente para sair às ruas, pregando o Evangelho, orando, por cerca de 150 pessoas por dia, não é isso, Isabela? Ela ora, irmãos, por cerca de 150 pessoas. Mas será que uma adolescente dessa não estuda? O que é isso, irmãos? Agora vocês estão tirando os adolescentes da escola e falando para não estudar? Pelo contrário, irmãos, eles estão incendiando as escolas com a palavra profética.
porque se torna um adolescente diferente. Agora estamos retornando às aulas, não é isso? Os adolescentes que participaram da conferência Geração Santa, mais agora a conferência internacional, irmãos, amanhã a coisa vai ficar diferente em todas as escolas do Brasil, porque tem jovens diferentes. E a Isabela, irmãos, ela sai coordenada com o Fabiano. Vem também, Silvana. Aqui, ó, esse casal, irmãos, eles são os pais espirituais de todos eles. Fabiano, ele cuida de uma equipe da comportagem. Já tem 4 anos, não é isso? Início de 2019 até agora. E Deus tem falado, tem sido obediente. Quando eu falo ele, irmãos, todos os comportores também seguem nessa mesma linha, nesse mesmo modelo, sendo obedientes à palavra profética, com muita simplicidade, muita submissão e muita obediência. Mas aí eles ganharam um coração, ganharam um sentimento, que Deus pode resgatar muitos adolescentes. Como um dia o Senhor resgatou o Fabiano, que não dá para dar testemunho de onde o Senhor o tirou. Aleluia! Aleluia! Cadê o glória a Deus? Então, irmãos, a Silvana, sua esposa, é uma com ele. No tanto que ela já envolve com livros, que ela serve na cooperativa ali em Belo Horizonte. Como fazer com os adolescentes, irmãos? Porque foi dada uma direção. Deus precisa usar os adolescentes. Mas na minha cidade, irmão, só tem 2 adolescentes. Mas tem 2 adolescentes. Alguém tem que assumir a responsabilidade por esses 2 adolescentes. Fazer com que esses 2 adolescentes sejam adolescentes que sejam úteis na igreja, na região e na obra do Senhor. Quando eles se posicionaram, o primeiro, depois da esposa, a se posicionar, foram os filhos deles, 17 anos. Pai, eu agora concluí o ensino médio. Mãe, eu concluí o ensino médio. Eu passei, eu vou fazer faculdade de geografia, mas dentro de mim está incomodando. Eu vou lecionar geografia para as pessoas e o Senhor está querendo ganhar toda a terra. Aí ele via ali a geografia, via os mapas, não é isso? E via a necessidade do Senhor. Vê ali o mapa da África. Você vai explicar sobre a África, explicar sobre a Europa, lecionar. Aí incomodou, irmãos. Ele falou: Senhor, eu não quero lecionar geografia. Eu quero fazer geografia de uma maneira prática. Quero ser útil ao Senhor. E o Senhor honrou, irmãos. 17, 18, 19 anos, 20 anos. Aí uma outra jovem, que também estava na equipe, fez 20 anos. Os 2 casaram. Depois de casado, continuou servindo mais 1 ano. E o Senhor pôde os enviar para servir ali na Europa. Estão servindo lá na Europa. Olha só, irmãos. Se ele vai daqui a um tempo fazer geografia, o Senhor o conduz. Mas no momento, irmãos, ele está percorrendo a terra. De uma maneira prática, resgatando as pessoas. E quando tem um jovem assim, como nossos irmãos falaram do núcleo energético da obra do Senhor, encoraja outros. O seu posicionamento, irmãos, vai fazer com que outros também se posicionem. Se você como pai se posicionar, o seu filho vai se posicionar. Se o serviço de adolescentes na cidade se posicionar, os adolescentes vão se posicionar. Se tiver 3 adolescentes, irmãos, Deus vai usar esses 3 adolescentes para conduzir a igreja ali de uma maneira viva. Aí o Senhor foi trazendo, né? Mas Kaique, 14 anos, irmãos. Agora já tem 16. Cerca de 2 anos que já faz parte da equipe. E sai nas ruas todos os dias. Aí o Kaique, você tem que falar para o Kaique, a meta hoje é 30 kits. Aí ele vai distribuir 30 kits, irmãos. A meta é 50 kits, ele vai distribuir 50 kits. Porque ele confia não na capacidade, mas na obediência. A obediência, irmãos, faz todas as coisas
se resolverem na nossa vida. Naamã foi curado, irmãos, não foi só quando ele foi imerso, mas quando ele obedeceu o profeta e saiu dali, ele já saiu praticamente indo curado, por causa da obediência. Então, um adolescente desse, irmãos, ele está aprendendo no seu dia a dia simplicidade, ser simples, ser obedientes, ser conduzido por alguém. Aí o casal cuida deles. Aí agora, o Kaique já está na nova fase na vida dele. Ele vai estudar pela manhã e à tarde ele vai sair para poder orar pelas pessoas. Irmãos, que pai que não deseja isso? Por isso você precisa encorajar e ser com o serviço de adolescente da sua cidade. Para encorajar os demais adolescentes e os pais também encorajar o serviço de adolescentes, apoiar o serviço de adolescente na sua cidade. Não importa se é 3, se é 4, se é 5, Deus, irmãos, vai produzir muita coisa. Onde tem 3, Deus vai levar a salvar mais 3. Daqui a pouco tem 6 adolescentes. Esses 6 adolescentes exercitam seus dons, exercitam seus talentos. Vai ganhar mais 6 talentos. Daqui a pouco tem 12 adolescentes na sua cidade. Ó Senhor Jesus! O tempo está acabando, já estão olhando para mim. A Júlia veio, irmãos, para servir na equipe, né? Está ali com os irmãos. Ela agora vai estudar de manhã também, fazer comportagem um pouco da tarde e da noite. Os pais delas, os pais da Júlia, eles falaram: vocês precisam cuidar da Júlia para mim. Está passando por um momento difícil na escola, muita pressão, não é isso? Muita pressão de todos os lados, irmãos. Aí a Júlia foi porque os pais foram Aí ela se posicionou porque os pais se posicionaram. E hoje ela sai nas ruas, distribuindo ali, orando pelas pessoas todos os dias. Ora para um, ora para outro. Quantas experiências, irmãos, de pessoas das quais iam se suicidar, mas encontrou com uma Júlia na rua. E a Júlia falou: eu posso orar por você? Qual é o seu pedido? Olha, eu estou aqui vendo como eu vou dar fim da minha vida. Aí a Júlia fala: olha, eu não tenho nem a sua idade, não vivi nem o tanto de tempo que você viveu. Eu vou te falar o segredo de eu estar alegre hoje. Eu vou orar por você. E fala, irmãos, ali, essa pessoa, ela muda o seu semblante e fala: Júlia, o que você faz além disso? Eu estudo e eu congrego, eu reúno na igreja em Belo Horizonte. E nós temos uma rede de cuidado. Vou incluir você, a central de acolhimento vai ligar para você e você vai ser incluída numa rede de cuidado. Aí você vai ser abraçada pelos irmãos e você vai viver a vida da igreja. Oh Senhor Jesus! É precioso isso, irmãos. Então nós temos aqui um grupo de adolescentes, alguns já são jovens, né, como o Dácio, Douglas, é porque o irmão dele chama Dácio. O Douglas, você veio para a equipe, você tinha 20 anos, irmãos. Núcleo energético da obra de Deus. Um adolescente um jovem de 20 anos se posicionou porque os pais se posicionaram. Aí ele foi: Senhor, eu quero servir a Ti. Pode fazer uma faculdade? Pode fazer, irmãos. Como muitos devem fazer faculdade. Mas na experiência dele, junto com os pais: Pai, eu não quero fazer faculdade. No momento, o Senhor abriu a porta para mim de orar pelas pessoas e servir ao Senhor integralmente. E tem feito isso, irmãos. Hoje já está com 24 anos, tem cerca de 3 anos e meio, irmãos. Já foi para a Europa, serviu 6 meses e voltou. Você, irmãos, precisa crer que seu filho poderá servir o Senhor na cidade, na região, na obra do Senhor, aqui no Brasil e também fora do Brasil. Voltou, está aqui feliz, servindo ao Senhor. Vamos orar para o Senhor depois dar uma esposa para ele, tá bom? Esses dois aqui, irmãos, olha lá, está acabando. Se vocês verem as fotos desses dois, são irmãos, tá? O Miguel e o Gabriel. Chegaram na vida da igreja porque 1 ano de pandemia, eles já reúnem desde novo, irmãos. Já nasceu reunindo, né? É um desses aí que estava ali no colo, né? Mas pandemia, irmãos, anulou alguns itens na vida deles. Primeiro, foi o viver de reuniões.
Aí conviver de reuniões, porque não tínhamos as reuniões. Muito ocioso em casa. Cortar cabelo para quê? Não tem reunião da igreja? Aí o cabelinho já estava aqui, irmãos, aqui, tudo no ombro aqui. Porque nós nos embelezamos, né? Para ir para as reuniões da igreja. Para ir para as conferências. Aí eles chegaram lá, eles falaram assim, eu não sei nem como cortar cabelo. O Fabiano teve que levar os dois na barbearia, né? O salão de beleza, cada lugar chama de um jeito. Aí eles voltaram, irmãos, dessa maneira, estão felizes e alegres hoje. Todos os dias saindo na rua, pregando o evangelho, salvando as pessoas. Ó Senhor Jesus! Aí, irmãos, quando você vê um modelo de jovens, de adolescentes se posicionando, os outros também querem. Por isso que surgiu, tem uma placa aqui, ó, tempo esgotado, né? Por isso que surgiu, isso é normal, tá, irmãos? Por isso que surgiu a casa de adolescentes. Hoje nós temos uma casa de adolescentes, por quê? Muitos adolescentes querem também experimentar isso e não conseguem por causa do tempo de escola. Estudam de manhã, à tarde fica ocioso, não consegue. Aí alguns, irmãos, estão saindo à tarde para poder pregar o evangelho. Por exemplo, a Manu, vem. A Manu, irmãos, é filha do Anderson Garuso. Vem, Anderson. O Anderson é um dos irmãos que servem na coordenação de adolescentes da igreja em Belo Horizonte. Aí a Manu, quantos anos? 13 anos, irmãos. Aí ela teve um desejo de sair para poder pregar o evangelho. Em vez de ficar à tarde parada, sai para poder pregar o evangelho. E sem deixar os estudos. E o pai, mas a mãe, apoiam. Então ela faz e tem feito isso. Saindo na rua para poder pregar o evangelho. Debaixo da coordenação dos pais e do irmão Fabiano, da Silvana. Aí, cadê aqui, ó? Kaique. Akira. Kaique é de lá. Ao pai, o Lucas. Quantos anos, Akira? 14 anos, irmão. 14. Ele é tímido assim, irmãos. Mas na hora que sai na rua, é um rosto de leão. Como o valente de Davi, já aprendeu a manejar com a mão direita e com a mão esquerda. Sai ali zigue-zagueando e orando pelas pessoas, irmãos, com um coração forte, de amor e de empatia para salvar as pessoas. É lógico que os pais ficam um pouco assustados. O que está acontecendo com o meu filho Akira? Uma criança, um adolescente tímido. Mas aí entra a esfera da vida da igreja, irmãos, e ninguém segura a água. Aí Akira é um dos que começou a fazer a imersão, indo para a casa dos adolescentes na sexta-feira, à noite, finalzinho da tarde, e só entregamos ele para os pais, o Lucas e a Lília, domingo, após a reunião do Partido Pão. Porque no início do Partido Pão, irmãos, eles que puxam as reuniões. Imagina o seu filho fazendo imersão, sexta-feira à noite, sábado pela manhã assistindo a live com o nosso irmão Pedro, mais o PAC. À tarde saindo para pregar o evangelho. À noite ainda ali reunião da igreja. Domingo de manhã reunião da igreja. Vai para casa, irmãos, incendiados. Loucos para chegar o próximo final de semana. Isso aí vai contagiando toda a igreja. Aí alguns, como o Esdras, quantos anos, Esdras? 13 anos, irmãos. Semana passada eu vi uma foto do Esdras. O Esdras saiu com seu pai, e nesse dia foi só o pai, para poder pregar o evangelho. Depois ele ganhou o sentimento de salvar os seus. Aí ele pregou o evangelho para o seu primo. Seu primo tem quantos anos? 10 anos, irmãos. Aí ontem eu vi a foto do primo dele, porque o primo dele tem um mês que reúne. Veio por meio dele. E atrás dele tem a família. Aí o primo de 10 anos falou: Esdras, eu quero sair como você também sai, para poder pregar o evangelho. E daqui a pouco está o seu primo com uma pessoa ali de joelhos, né, tirando foto com ele, com um livro na mão, cheio de alegria, irmãos. Nunca mais será o mesmo. Daqui a 10 anos, esse primo que ele salvou pode ser útil na obra do Senhor. Aleluia! Vou parar por aqui. Resultado, irmãos, no final de semana, antes da conferência,
26 adolescentes estavam ali na casa, debaixo da coordenação aqui da Silvana e do Mateus e Fabiano e a Silvana. Mateus é o filho, né? Debaixo também da coordenação do serviço de adolescentes. E aí os pais vão juntos. Alguns pais participam, porque eles querem saber o que está acontecendo com o meu filho. Aqueles pais, irmãos, eu falo em cima de testemunhos, pais que estavam um pouco parados, o que está acontecendo com a vida da igreja? Está ficando diferente. Já tem 10 anos, 20 anos que eu reúno, sempre da maneira tradicional, mas a igreja está mudada, o que está acontecendo? Aí, irmãos, daqui a pouco o pai vê o adolescente, irmãos, desfrutando Cristo, dando testemunho que pregou o evangelho e salvou as pessoas. Aí o pai também quer mergulhar. E aí o pai não para mais de mergulhar. Ele mergulha, tira as boias e fica ali dentro imerso, porque o seu adolescente ficou imerso. Isso renova a vida da igreja, irmãos. Aleluia! Irmãos, vamos continuar orando por esse encargo. Nós estamos incentivando todos os adolescentes a fazer a imersão para poder se constituir com a palavra do Senhor. E debaixo de uma coordenação dos pais, dos irmãos que servem a igreja, as casas de adolescentes, todas elas, irmãos, são debaixo de orientação, debaixo de coordenação. Os adolescentes que vão para ali, todos com autorização dos pais. Mesmo quando saem às ruas, saem com autorização dos pais. Tudo coordenado, irmãos, tudo de uma maneira harmoniosa. Deus consegue fazer a sua obra.